Vamos ler Apocalipse 1:7, a segunda vinda de Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que o transpassavam, e todas as tribos da terra se lamentarão. Vamos repetir esse texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Senhor, fale conosco agora, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo. Nos traga revelações profundas, Pai, do que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pode assentar, irmão. Fica com a sua Bíblia aí no seu colo, que nós vamos estudar bastante a Bíblia Sagrada aqui hoje. Não converse, não ande. Irmãos, em dias atuais que nós estamos vivendo, eu acredito que a mensagem mais importante da igreja é a mensagem acerca da volta de Jesus. Só que parece que está tendo um blackout, que é o tipo de mensagem que não se prega mais. Hoje, eu recebi pelo menos uns 15 pastores me mandando no Twitter: você está exagerando, não precisa ficar falando tanto e assustar o povo. Uns 15, no mínimo, falando para eu parar de falar tanto na volta de Jesus. Em compensação, eu recebi mais de 12 convites, a minha esposa passou para mim, de igrejas pedindo para ir lá para pregar sobre a volta de Jesus. Agora observa, o que é a segunda vinda de Jesus? É óbvio que a gente tem que falar sobre isso. Jesus estava no Monte das Oliveiras, chegou os seus discípulos. Essa palavra é parúzia ou parousia, que significa assim como ele foi, ele virá. Jesus disse: assim como eu vou voltar. Então, como os discípulos o viram partir, nós o veremos voltar. Todo olho verá, todos os povos da terra o verão, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Assim como nós vimos no vídeo, quem viu o vídeo do cometa cortando o céu da Rússia hoje? Quem viu no jornal? Daquele jeito, aquele cometa de fogo, jogando bolas de fogo na Rússia hoje, vai ser a vinda do Filho do Homem daquela maneira. E a coisa é tão interessante naquele cometa que a repórter Sandra Nemberg disse hoje: foi uma coisa assustadora. Eles não viram nada. Eles não têm nem ideia do que está por vir, o que é assustador de verdade. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no versículo 1. Vamos ter uma revelação de Deus aqui hoje acerca da segunda vinda de Jesus. Abra aí Mateus 24, versículo 1. É a parte apocalíptica de São Mateus, dita pelas próprias palavras de Jesus. Vamos começar aqui no versículo 1. Todo o capítulo 24 é um contexto apocalíptico. E o texto começa assim, ó. E Mateus 24, 1. Que Jesus estava no templo, e quando ia sair do templo, aproximou-se os seus discípulos. Veja bem, Jesus estava no templo, mostrando as estruturas do templo, e os discípulos apresentando a Jesus o templo. De repente Jesus olha para o templo e para os discípulos e diz assim: não vedes tudo isso? Ele está falando do quê? Do quê, gente? Do templo. E Jesus diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja arrancada, derrubada. O contexto da volta de Jesus, do ensinamento da volta de Jesus, começa com Jesus mencionando a destruição do templo. Está aí na Bíblia? Vedes todo esse templo, essa estrutura, tudo isso será destruído.
Agora no versículo 3, os discípulos ficaram preocupados com o que Jesus falou. Esperou Jesus estar sozinho em particular. Esperou Jesus estar num lugar onde ninguém via. E chamaram Jesus na berlinda. E disseram assim, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram até ele os seus discípulos em particular. Diga em particular. E os discípulos fazem a Jesus 3 perguntas. Diga comigo, 3 perguntas. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Olha as perguntas que os discípulos fazem. Aqui está a revelação do final dos tempos nessas 3 perguntas. Começa com o templo. As 3 perguntas. Dize-nos, quando será essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Primeira pergunta. Jesus estava falando do quê? Do quê? Do templo. Quando será essas coisas? Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Primeiro observa, o mundo vai acabar sim. Quando você pega a mídia, por exemplo, os filmes de Hollywood, todo filme de Hollywood tem um doido mendigo com uma placa gritando, é o fim do mundo, não é? Já viu? Por que que isso acontece? Para colocar em descredibilidade o termo final dos tempos, final do mundo, volta de Jesus. A mensagem subliminar que eles passam é o seguinte: só doido que fala de final do mundo. Mas quem falou de final do mundo aqui? A Bíblia. Quando acontecerão essas coisas? Primeiro, o contexto do final dos tempos começa em Jesus, com a destruição do templo. Quando acontecerão essas coisas, que é o templo ser destruído, que sinal haverá da tua vinda e do que, gente? Final do mundo. Diga para o irmão do lado assim, o mundo vai acabar. A Bíblia diz que o mundo vai acabar. Então as 3 perguntas quando o templo será destruído? Que sinais haverá no tempo da vinda de Jesus? E que sinais haverão do fim do mundo? O primeiro, do templo, o contexto que Jesus começa a responder essas 3 perguntas. Todo o capítulo 24 é Jesus respondendo as 3 perguntas. A destruição do templo, os sinais da sua vinda e os sinais do fim do mundo. Todo o capítulo 24. Abra sua Bíblia aí. Estamos no capítulo 24, amém? O livro de São Mateus, capítulo 24, Jesus vai responder as 3 perguntas. A partir do versículo 4, do templo, Jesus fala no 24 e versículo 15. Abra aí. Jesus vai falar quando o templo seria destruído aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. No 16, isso aqui é da época de Jesus, irmão, já vou te falar. Então os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição quando nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Observa, Jesus Cristo estava falando de uma abominação no templo. 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70, um general chamado General Tito invadiu a cidade de Jerusalém numa época de Páscoa, de festa de Pentecoste. Pouco antes de fechar os portões, que é às 18 horas do Shabat, o sábado, mais de 10.000 soldados romanos entraram na cidade disfarçados e se esconderam. Observe, está na história. Eles se esconderam porque quando tem o sábado, os portões estão fechados, ninguém faz nada, e eles esperavam dar o sábado no Pentecoste, é quando todos os judeus de volta das cidades vizinhas desceriam para Jerusalém, aí eles matariam o máximo de judeus possíveis. Nesses dias, João do Apocalipse, o irmão de Jesus,
estava com a mãe de Jesus na igreja de Éfeso. E João disse para os irmãos: não desçam. João interpretou a profecia e disse para eles não descerem a Jerusalém, mas eles desceram a Jerusalém. A história conta que foi o maior lamaçal de sangue da época. No sábado, no Shabá, com os portões fechados, os cavalos de Tito mataram milhares e milhares de judeus. As mulheres grávidas, eles pegavam e arrancavam as crianças e jogavam no fogo. Quando Jesus fala: ore para que a sua fuga não aconteça no inverno, porque senão eles morreriam também de frio nos montes. Quando Jesus fala nem no sábado, porque no sábado o portão estaria fechado. O que Tito queria era o ouro de Israel, mas o ouro de Israel, por cultura, eles colocavam em todo o templo e revestiam as pedras do templo com ouro. Quando Tito descobriu que o ouro ficava no templo, ele começou a tirar pedra sobre pedra e tirar o ouro da nação de Israel. E eu venho até você para falar sobre For God. O que é transferência de unção? For God é um seminário que nós já fazemos. Todo ministro de Deus tem que saber transferir a sua unção. O For God é justamente para isso, para multiplicação da unção. Acessando missãovem.com, você pode acompanhar o nosso ministério na internet. Confira nossa galeria de vídeos, fotos de cruzadas, mensagens exclusivas, agenda completa, nosso shopping virtual e muito mais. Acesse agora missãovem.com. O general Tito fez? Ele entrou no templo e sacrificou um porco. É o que Daniel chamou de abominação no templo. Por isso que Jesus cita Daniel, que isso estava profetizado. Naquele dia, a figueira secou, cumprindo-se a profecia de Jesus, que a figueira deveria secar. Quer ver? Mateus 11, 12 e 14, quando Jesus aparece na frente da figueira, e ele seca a figueira, aquilo ali era um ato profético para o futuro. Olha o que Jesus faz. E vendo de longe uma figueira que não tinha folhas, foi ver se nela havia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. Observa, isso aqui é tudo profético. Jesus estava falando da figueira, e a figueira é o símbolo da nação de Israel. Quando Jesus fala que ninguém deveria comer fruto da figueira, é porque Israel nasceu para frutificar nas nações. Nasceu em Abraão e o Senhor disse: em ti serão benditas as famílias da terra. Porém Israel não deixava ninguém adorar o Deus deles, por isso que eles não aceitavam que o evangelho fosse para os gentios. E essa foi a briga de Paulo e Pedro. Por causa disso, Jesus olhou para uma figueira, profetizando, ele amaldiçoou a figueira, que a figueira iria secar. Em Marcos 11, 19 e 20, mostra a figueira secando. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passaram pela manhã, viram que a figueira secou desde as raízes. O que Jesus estava profetizando aqui era que a nação de Israel deixaria de existir no mundo. Isso aconteceu. Por que eu estou lhe pregando isso? Isso é o estopim da segunda vinda de Jesus.
Jesus profetiza que a figueira vai secar, ela seca 40 anos depois, no ano 70, o general Tito mata todos os judeus, e os que não são mortos escapam para o resto do mundo. Só na Alemanha calcula-se que tinha quase 500 mil ou pouco mais, quase 1 milhão de judeus só na Alemanha na época do Hitler. Muitos vieram para a América, você vê que os Estados Unidos foi constituído através de judeus, foram para a Europa, e a nação de Israel sumiu do mapa. Diga comigo, a figueira secou. Então, a primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus era sobre o secar da figueira. E Jesus respondeu, e ele disse, a figueira vai secar. Mas aí vem o cumprimento de outra profecia. Jesus falou que a nação iria dispersar, como profetizou, mas ele diz que a nação teria que voltar a brotar no final dos tempos. Diga, a figueira teria que brotar de novo. Aprendei, pois, Jesus está falando aqui, ó, Mateus 24, no 32 e 33, é aqui que nós começamos a profecia da segunda vinda de Cristo. Só para você entender, primeiro, a primeira pergunta é sobre o tempo. Jesus disse, a figueira vai secar, o templo será destruído, amém? A segunda pergunta é sobre a vinda de Jesus. Aí agora vem Jesus respondendo a segunda pergunta com o brotar da figueira. Isso aqui é muito forte. Jesus diz assim, agora, aprendei, pois, a parábola da figueira. Veja, ela secou, aprenda isso. Mas ela vai ter que brotar. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas. Mas Jesus não disse frutos, falou folhas, porque quando ele amaldiçoou, ele disse, nunca mais vai ter fruto. Israel não abençoou mais ninguém desde então e nem vai abençoar. Ele falou folhas e não frutos. E brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes todas essas coisas, que coisas? O brotar da figueira, sabeis que ele está às portas. Antes de nós entrarmos aqui no brotar da figueira, de quantas portas Jesus está falando? Observa que quando ele vai em Apocalipse, capítulo 3 e 20, Jesus fala de uma porta só. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele fala aí no singular, porque ele está falando da porta do nosso coração. Mas quando ele refere-se à sua vinda, ele cita no plural, as portas. Agora você vai para casa, descasca que esse abacaxi, amanhã a gente conversa. Você acha que tem algum erro gramatical aqui, gente? Jesus está falando de portas. Obviamente, é claro que eu fui estudar do que Jesus estava falando. Como Jesus está falando de uma casa, de um templo, é o templo onde ele mora. Eu fui estudar como que funciona uma casa oriental. Uma casa ocidental, para você chegar na sala, só tem quantas portas? Uma. Você bate na porta e entra direto na sala. Mas Jesus não era ocidental, ele era o quê? Oriental. De que casa ele está falando? Uma casa oriental. Uma casa oriental, até chegar na sala, são 3 portas. Lembra o templo de Salomão? Átrio, primeira porta. Lugar santo, segunda porta. Santo dos santos, terceira porta. Se você pegar a foto do templo de Salomão e também do tabernáculo de Moisés, você vai ver 3 entradas até o Santo dos Santos. Se você pegar a porta de uma casa de qualquer oriental, você vai ver 3 portas até o quarto, até a sala da família. Como Jesus está falando de portas, eu calculo que ele estava falando de uma casa de judeu, oriental. Então são quantas portas? 3 portas. Observa que Jesus disse, quando a figueira brotar, o Messias já está às portas. Por exemplo, o meu filho constantemente tem um sonho. Ele tem sonho de Jesus com a mão na fechadura. Só falta ele fazer assim, ó. E ele vem e conta. A Bíblia diz que nos últimos dias nossos filhos teriam sonhos da volta de Jesus. Começa a conversar com seus filhos que eles vão te contar os sonhos que eles têm. Deus começa a revelar aos seus pequenos, né? Tremendo. Ontem um monte de irmãos, pastor, tem tido sonhos e tal. O que acontece, irmãos? Quando a Bíblia Sagrada fala de portas, você pode subjetivar muitas coisas, mas é óbvio que ela está falando que a partir do brotar da figueira, Jesus começou a iniciar a sua volta através dos sinais proféticos. São esses sinais.
o brotar da figueira. A figueira brotando é a nação voltando a existir. Quem está entendendo, diga amém. Em 14 de março de 1948, a figueira brota, Israel volta a ser nação, é chamado pelos teólogos do grande brotar da figueira. E Jesus disse, quando a figueira brotasse, começaria o tempo profético do final dos tempos. Aí o que ele acontece? Olha, Mateus 24 e 34, Jesus vai dar um susto em todo mundo agora. Ele diz assim, ó, a geração do brotar da figueira é a última geração da terra. Repita comigo, a geração do brotar da figueira é a última. Veja que todo o contexto está aí no profético. Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará o quê? Esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja que no 32 e 33 Jesus fala da figueira brotando. No 34 ele fala que a geração desse contexto aí não passa. Não passa para onde? Não passa do versículo 24 e 14 e então virá o fim. Bom, queridos, esse mês nós estamos com uma promoção tremenda sobre os nossos materiais, mensagens de áudio, mensagens de vídeo e camisetas. Por exemplo, eu tenho essa série aqui, ó, O Fim dos Tempos, em 4 DVDs, que eu falo sobre as profecias dos últimos tempos. Você crê que Jesus vai voltar? Eu também creio. Então são 4 DVDs, esse é o tema que eu abordo como professor e a gente tem o simpósio profético que dá esses estudos. Essa série Fim dos Tempos eu falo sobre apostasia, o falso profeta, anticristo, grande tribulação, o retorno de Cristo, o reino de Deus, o juízo final. É espetacular, são 4 vídeos nesse box para você não perder. E eu tenho um outro box que eu falo sobre o rapto, aí é exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Então aqui eu já falo sobre a volta visível de Jesus, eu falo sobre o Armagedon, especificamente sobre o arrebatamento, esse box sobre o rapto aqui. Então são 2 boxes. O Fim dos Tempos, que são as profecias, lidando com as profecias do final dos tempos, e sobre o arrebatamento da igreja. Então são 8 DVDs nesses 2 boxes aqui, ó. 8 estudos, né, para você poder assistir, para você poder ser ministrado pelo poder de Deus. É algo fantástico esses 2 vídeos aqui, esses 2 boxes aqui, são 4 vídeos para você poder adquirir. E eu tenho também esse CD aqui com 20 pregações dentro dele, em um CD. Claro, MP3 para caber tudo no CD, mas são 20 mensagens. Vou te dar o título de algumas. O pior de todos os pecados, o retorno de Cristo e a última geração, o tipo de pregação que Deus abençoa e o tipo de pregação que Deus abandona. Outra aqui, ó, pecados da mente, poderá Deus abandonar essa geração? Olha o título dessa, ó, tire lições da sua dor. Olha essa aqui, ó, um coração que não pode prosperar, alegria de morar no céu, apenas um caminho. Essa aqui é legal, ó. Como transformar Laodiceia em Filadélfia. Muito forte. Esse cristão incrível, lidando com a ofensa, lidando com a tentação, o anseio furioso de Deus, mensagem poderosa. Não vou falar todas, são 20 pregações em um CD que você pode adquirir também. E tenho essa camiseta show de bola, irmão, ó. Aguardando a volta de Jesus hoje. A volta de Jesus ou a volta de Cristo? É a volta. A camiseta que você vai andar com ela na rua dizendo que você crê na volta de Jesus. Aguardando a volta de Jesus hoje. Então nossa promoção é o kit completo. Ó, você pode comprar avulso no site. O site é www.missãovem.com. Lá dentro do site você clica em shopping, tá isso tudo lá. Mas tem uma promoção que a gente tá fazendo para você poder levar tudo que eu falei aqui, ó. As 2 séries completas com os 4 DVDs, mais o CD com 20 pregações e mais a camiseta
por R$140 e você pode adquirir até em 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Se você entrar agora no site, vai estar lá a promoção estampada no shopping. Kit do mês, está escrito assim, ó, kit do mês. O kit do mês, CD com 20 mensagens, box, o arrebatamento da igreja, que é o rapto, box, fim dos tempos e mais a camiseta aguardando a volta de Jesus hoje por R$140. Você pode pagar até em 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Vai chegar na sua casa via Sedex, viu? Vai chegar na sua casa via Sedex, só tem que calcular ali no site mesmo. Já vem o preço para a gente chegar e enviar para você lá na sua casa. Olha que legal! Não fique de fora dessa promoção para você aprender e receber de Deus, tá bom? Veja que todo o contexto está aí no profético. Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará o quê? Esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja que no 32 e 33 Jesus fala da figueira brotando. No 34 ele fala que a geração desse contexto aí não passa. Não passa para onde? Não passa do versículo 24 e 14 e então virá o fim. Porque no versículo 24 e 14 acontece tudo. Terremotos, pestes, desamor, apostasia, filhos contra pais, pais contra filhos, doenças. E Jesus começa ali a contar tudo. E quando Jesus conta tudo, ele diz, essa geração não passa. Não passa para onde? Para outra geração. Não sou eu que estou dizendo. Vou dizer de novo, põe na tela. Desde o versículo 32, vamos ler 32, 33, 34. É o contexto do que Jesus está falando. Diga, a figueira é Israel. 14 de maio de 48, a figueira brota. Israel volta a ser nação. Olha Jesus dizendo, aprendei a parábola da figueira. A parábola é a figueira secando, amém? Jesus dizendo, quando seus ramos se tornam tenros, brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira iria brotar. Quando ela brotasse, o verão, no caso aqui, é Cristo voltando, viu? Está próximo o verão. Próximo texto. Igualmente, quando virdes essas coisas, o brotar da figueira, lembre-se que Jesus está falando para discípulos. Isso aqui é palavreado profético. Sabeis que ele está às portas. Jesus está voltando, irmãos, desde 14 de maio de 48. É às portas. Não sei quantas faltam até hoje. São 3 no mínimo. Agora, o contexto todo é do brotar da figueira, da segunda vinda de Cristo. Próximo texto. Em verdade vos digo que essa geração, de que geração? A geração que viu e que entrou. Por exemplo, eu faço parte da geração de 14 de maio de 48. Porque eu entrei nela, eu nasci nessa geração. Já vou te explicar na Bíblia. Essa geração não passará. Isso quer dizer o quê, irmão? Quer dizer que não adianta a gente ficar pregando nova geração, uma próxima geração. Essa é a última. Essa é a última geração antes da volta de Jesus. A próxima geração já é uma geração de santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Uma geração do reinado de Cristo. A próxima geração já é a geração dos redimidos, da igreja vitoriosa e triunfante. Agora deixa eu te falar qual é o tempo de uma geração. Se Jesus cita a palavra geração, nós temos que saber quantos anos é uma geração na Bíblia. Tem teólogo que defende que é 40. Não pode que já passou, senão Jesus teria que ter voltado quando deu 40 anos do brotar da figueira. Mas uma geração na Bíblia, biblicamente falando, é de 70 anos. Vou te dar exemplo. Salmos 90, versículo 10. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, assim como o pastor Wilson, robusto, o melhor deles é canseira e é fado, pois rapidamente passa e nós voamos. Jesus disse que o tempo de uma geração é de... A Bíblia diz que é de quantos anos? Leia lá, bem alto, 1, 2, 3. Mais alto. Mais alto.
Mas é claro que eu vou mostrar outros textos. Isaías 23:15. E sucederá naquele dia que Tiro será posto em esquecimento por 70 anos, conforme a geração de um rei. Qual é a geração de um rei? Olha lá. Bem alto, 1, 2, 3. 70 anos. Ok? Agora observa isso. Quando Jesus cita o final de uma geração, ele fala 14 de maio de 48 começa uma nova geração que Jesus chama de geração do fim. Não alvoroça não, irmão. Você que está guardando dinheiro, fica esperto, viu? Você que está em pecado, põe sua barbinha de molho. Olha para mim, não alvoroça não, presta atenção. Por isso que muita gente não prega a volta de Jesus, porque tem gente que acha isso chato. Eu também acho. Você pensa que é bom pregar isso? Não é. Tem que ter uma concentração, é cheio de números, detalhes, mas é a mensagem mais importante da igreja. Então presta atenção. Jesus fala que em 14 de maio de 48 começa uma nova geração. Aí sim. E ele chama essa nova geração de última geração. Diga isso. Diz mais alto. Última geração. Quantos anos é os anos de uma geração? Para 48, para nossos dias, falta quantos anos para 70? Quantos? Pastor, Jesus vai voltar daqui 5 anos? Não sei. Eu vou te explicar. Porque o nosso calendário é gregoriano, deles não. Então as contas nunca vai dar certo. Porque eles estão em 5.000 e alguma coisa, o chinês em 8.000 e nós em 2013. Só tem um problema. Isso pode ser para mais ou para menos. Pode ser para daqui 20 ou daqui 1. Esse negócio de fazer conta nunca deu certo e nunca vai dar certo. Agora uma coisa é fato, independente de calendário, daqui 5 anos termina a geração do brotar da figueira. Tanto para os judeus, como para nós. Fato é que, biblicamente falando, Jesus Cristo diz que a geração do brotar da figueira não passaria. Como pregador e profeta do Senhor, eu tenho pregado sobre arrependimento e levando a igreja do Senhor Jesus a se arrepender e dizer que essa é a geração da volta de Jesus. Eu estou dizendo a vocês, Jesus Cristo volta na nossa geração. O Senhor Jesus quer uma noiva pura, santificada, consagrada. Agora, irmão, tem muitas correntes interpretativas. Para eles desconsiderar isso aqui, eles dizem, figueira não é o símbolo de Israel. Para eles, sempre foi. Pastor, Jesus volta daqui 5 anos? Jesus não disse que ele volta daqui 5 anos. Ele disse que termina a geração. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. Uma coisa eu tenho certeza. Daqui 5 anos vai fazer 70 anos que a figueira brotou, irmão. É disso que eu tenho certeza. Não sei se o mundo vai acabar, não sou nós tradamos, nem nós travamos. Eu não sou nada disso. Eu só sei que daqui 5 anos vai completar uma geração que a figueira brotou. No início da figueira foi o início profético do final dos tempos. E Jesus disse, essa geração não passa. Eu não sei o que vai acontecer. Nem me pergunte. E nem sai por aí dizendo que eu disse que Jesus volta daqui 5 anos, que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ao final de uma geração, algumas coisas vão acontecer de muito grave e muito sério. Uma delas já foi o falso profeta entrar agora em abril. Vocês sabem disso. As estrelas já começaram a cair do céu. As tsunamis já estão assustando o povo. Os terremotos. A apostasia já explodiu.
Porque quando alguém me chama na internet e fala, você não tem que ficar pregando volta de Jesus, isso é o quê? É apostasia. O que mais você precisa para entender que estamos em tempos de fervor, em tempos de uma busca intensa, em tempos de arrependimento e quebrantamento, acabar com o oba-oba de vez. Os cultos de oração têm que voltar a encher. Os cultos de missões têm que ser os maiores cultos. Os cultos da palavra, o povo tem que começar a ansiar pela pregação da palavra de Deus. Quem tem vida dupla tem que acabar com isso, porque ainda é tempo. É momento de voltarmos para o Senhor, porque Jesus está voltando. Uma das coisas que iria acontecer no final dessa geração, para provar que nós estamos na última geração, era que os filhos de Israel voltariam para sua casa. Vou mostrar aqui, Isaías 49, 17. Os seus filhos pressurosamente virão, mas aos teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Dizendo que Israel não teria mais nenhum gentil governando, só judeu. Isaías 43, 5. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Então deixa eu só ler um negócio para você aqui. Todos os dias milhares e até milhões de israelitas voltam para a sua terra. Das 12 tribos de Israel, 10 estavam perdidas, só tinham 2 lá dentro. Para o templo ser reconstruído, as 12 tribos têm que estar lá dentro. Por isso que hoje a gente fala judeu, porque só tem a tribo de Judá. Mas escuta, das 10 tribos perdidas, 5 já foram encontradas. São elas: Benjamim e Efraim na Índia, está tudo no site da ONU. Asser na África, Naftali em Israel mesmo, Gade no Tibete, restando mais 5 tribos, sendo que uma não foi revelada pelo site da ONU, porque eles estão fazendo exame de DNA para revelar quem são. Se confirmar isso, para 12 tribos restará apenas 4 a serem contadas, a serem encontradas. Jesus Cristo realmente está voltando. Vocês estão aí? Mas além de estar aí, vocês estão bem? Olhe bem para mim. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. As coisas estão melhorando ou piorando? Jesus disse que as coisas iriam piorar. Todo capítulo 24 de Mateus as coisas pioram. Apocalipse as coisas pioram. Por que tem pastores pregando coisa boa e melhora? Eu costumo dizer que a volta de Jesus, muitos líderes não gostam da volta de Jesus porque não é bom para os negócios. A volta de Jesus vai deixar muitos pastores falidos, quebrados. Eles vão ser de igual modo a tudo que é pequenininho, eles vão deixar de ser micro-reis. Vai ter que andar igual todo mundo. Então a volta de Jesus é interessante somente para pessoas que são desapegadas. Você acha que o Ike Batista gosta de ouvir uma mensagem dessa com tantos projetos que ele tem? Isso destrói grandes ideais, isso destrói grandes projetos. Agora deixa eu te explicar como um cristão verdadeiro espera a volta de Jesus. Presta atenção. Um cristão inteligente espera a volta de Jesus o seguinte: ele tem que sonhar, projetar, comprar, vender, idealizar, abrir ou fechar a empresa. Ele tem que crescer como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E ele tem que viver em santidade como se ele fosse voltar hoje mesmo. Essa é a maneira sábia de um cristão viver a volta de Jesus. O apóstolo São Paulo fala na sua época que o povo estava vendendo casa, o povo estava fazendo tudo que eles criam que Jesus ia voltar naquela época. Paulo disse: parem, eu não quero que vocês removam da sua mente, mas não quero que vocês fiquem assustados como se Jesus já tivesse voltado. Porque isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. O que o apóstolo São Paulo está dizendo? Você não pode remover da sua mente a volta de Jesus. Que chamem você de louco e fanático, mas que tem que ser a palavra que mais fica na sua boca. Jesus está voltando, irmão. Ei, Jesus está voltando, desperta, acorda. Mas também você não pode ficar aquele louco. Para que trabalhar?
Ah, para que comprar isso? Ah, para que fazer aquilo outro? Eu acabei de falar daqui um pouco. Irmãos, se os nossos cálculos loucos estão certos, e Jesus foi voltar mesmo daqui uns 15, 20 anos, aí com o falso profeta apostatando tudo, daqui um punhado de anos, nós precisamos saquear o inferno e povoar os céus enquanto há tempo. Pode aplaudir aí os irmãos que quiseram aí. E eu venho até você para falar sobre o For God. O que é transferência de um sim? For God é um seminário que nós já fazemos. Todo ministro de Deus tem que saber transferir a sua missão. O For God é justamente para isso, para multiplicação da unção. Acessando missãovem.com, você pode acompanhar o nosso ministério na internet. Confira nossa galeria de vídeos, fotos de cruzadas, mensagens exclusivas, agenda completa, nosso shopping virtual e muito mais. Acesse agora missãovem.com. Vou dizer uma coisa para você, eu estou desesperado. Desesperado para ganhar almas. Desesperado, eu paro no pedágio, eu falo, minha filha, você conhece Jesus? Conheço, falei, então me fala dele. Que a boca fala que o coração está cheio. Você não conhece. Como é que você fala de algo que não está no seu coração? Por exemplo, se você consegue falar do seu pai para mim, mas você consegue falar de Jesus? A boca fala do que? Se Jesus mora no seu coração, ele mora no meu coração, então me fala dele. A boca fala do que o coração. Irmão, eu paro de livraria. Ei, deixa eu falar. Gente, as pessoas fecham a cara. Elas odeiam ser invadidas na fé delas. É como se você estivesse afrontando. Parece que elas estão pensando assim, esses crentes nojentos querem converter todo mundo. Eles têm razão. A gente quer converter todo mundo mesmo. Nós estamos vivendo tempos que nós temos que falar do amor de Deus, pregar incansavelmente, combater as heresias, aprender a ligar e desligar a televisão, sair da internet, a geração dos iPads, iPods, Facebooks, MSN, Twitter, essa porcaria toda, televisão por assinatura, MMA e não sei o que, só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. A nossa condenação e a nossa recompensa está naquilo que fazemos quando ninguém vê. Olhe para mim, igreja. Eu quero dizer a essa igreja de Juiz de Fora e a todos que estão assistindo pela internet, arrependa-se porque Jesus está voltando. Arrependa-se porque Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Perdoe. Jesus Cristo disse: conserta-te com teu irmão enquanto os dois ainda estão no caminho. Se você tem algo contra alguém, se ele morrer, ele morreu sem perdão e sem perdoar. Você vai ter que prestar conta disso. O perdão interfere na nossa salvação. A Bíblia diz: se você não perdoar
o seu irmão, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Se nós, para ser salvos, precisamos ser perdoados, se você não perdoa, você tem que começar a procurar as pessoas e pedir perdão. Você tem que começar a se acertar com todo mundo que você tem coisas contra ela. Começar a se acertar com a sua igreja. Você tem que começar a buscar Deus mais intensamente. Começar a pregar, começar a trabalhar. Pastor, eu quero uma célula na minha casa. Pastor, eu quero isso. Pastor, o que é que você precisa para essa igreja? Porque eu estou com isso, esse dinheiro guardado, vai ficar para nada mesmo? Eu vou investir, pastor, constrói essa igreja. Ah, mas para que construir a igreja se Jesus está voltando? Para caber mais gente, irmão. Aí, ó. Até eles pegarem tudo, nós temos que ter um lugar para cultuar Deus. Começar a trabalhar diligentemente, irmão. Jesus Cristo está voltando. Diga isso. Eu quero que você feche seus olhos. Quero dar 2, 3 minutos para você se arrepender dos seus pecados e pedir perdão. Nós somos a última geração. A última. Essa geração não passa. Para a segunda vinda de Jesus. Jesus não disse que ele voltaria no final dessa geração. Ele disse que essa geração não passaria. Isso aqui não é palavra de um profeta. Isso aqui é a palavra do próprio Cristo, o responsável por essa multidão toda aqui. Eu vou te dar 2 minutos para você falar com Deus, para você chorar o que tiver que chorar, se arrepender o que tiver que se arrepender. Buscar a face do Senhor incansavelmente. Ele está vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos querem entregar a sua alma a Jesus, para serem salvos nesse grande dia, para não ficarem com a condenação no mundo? Levanta a sua mão, as 2 mãos, onde você está, que eu quero orar por você. Levanta as 2 mãos bem alto. Os que querem entregar a sua alma a Jesus, levanta as 2 mãos lá em cima para eu orar por você, bem alto mesmo. Eu vou pedir que todos que levantaram as mãos venham à frente para eu orar por você. Venham, todos que levantaram as mãos, venham à frente agora, todos. Todos que levantaram as suas mãos, vem à frente. Jesus está te chamando. Todos que levantaram as mãos, vem à frente agora. Todos. Jesus te chama. Jesus te chama. Se você convidou alguém, diga para essa pessoa vir à frente. Fala para ela vir entregar a alma dela aqui. Chega bem à frente, tem muita gente vindo. Traga o seu amigo, sua amiga, seu vizinho. Você nunca vai perder um amigo por conduzi-lo a Cristo. Traga essa pessoa a Jesus agora. Traga essa pessoa a Jesus agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Vem à frente. Vem à frente entregar a sua alma a Jesus. Vem à frente agora. Chega bem à frente. Eu quero chamar também as pessoas que estão afastadas e desviadas e querem voltar para Jesus nessa noite. Sai do lugar rapidão e vem à frente. É Jesus quem está te chamando. Pode vir. Eu quero chamar também, agora é uma ordem do Espírito Santo. Todos que estão sem congregar, sem igreja. O Espírito Santo está falando para você vir à frente agora. É uma ordem dele. Levanta e venha, rapidão. Todos. Que a mídia chama de crente sem igreja, evangélico não praticante. Vem à frente, todos que estão sem congregar.
Vem à frente agora. Jesus ainda vai fazer muitos milagres aqui hoje. Mas você que... Tem alguém aqui que não deu nome? A gente quer orar por você. Tem alguém aqui que não deu nome? Levanta a mão. Aqui, fica com a mão levantada. Quem não deu nome, bem alto. Olha lá, gente. Corre aí, ó. Aqui, quem veio à frente para aceitar Jesus, que ainda não deu nome, levanta a mão. Dê o seu nome aí. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Cante. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Levante as suas mãos e cante mais alto. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Só a igreja, se eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Põe a mão no coração, você que está aqui à frente. Você que está aqui à frente, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida e perdoe os meus pecados. Eu te entrego a minha vida, a minha alma. Eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você que deu o seu nome, volte para o seu lugar. Você que deu o nome, volte para o seu lugar. É tremendo saber o que Deus faz. Jesus Cristo disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus disse que se nós crêssemos nele e orássemos no nome dele, faríamos as mesmas obras que ele fez ou ainda maiores. Fato que o evangelho de Jesus não é evangelho também só de milagres. Jesus pregou a palavra. Os apóstolos pregaram a palavra. Eu não estou aqui só para mostrar milagres, mostrar o que Deus pode fazer, o que é o evangelho apostólico, o que é o evangelho da cruz, o que é o evangelho evangelístico, podemos assim dizer. Estou aqui também para propagar o evangelho do Senhor Jesus à sua casa e à sua família. Inclusive, meu querido amigo telespectador, eu quero te encorajar a nos ajudar, porque a partir desse programa nós estamos montando algo para você nos ajudar a manter esse programa no ar. A gente, claro, entra pela fé. Não somos um ministério gigantesco, nós entramos aqui na televisão mesmo pela fé,
para levar o Evangelho do Senhor Jesus, propagar o Evangelho do Senhor Jesus nesse país e em mais de 40 países. Então, nos ajude a manter esse programa no ar, está aí no rodapé do seu vídeo, a conta bancária e também o site do Ministério Vagalumes, onde você pode se tornar um de nossos mantenedores, com os valores que você quiser nos ajudar. A gente envia o boleto e vai ser uma bênção para nós. O propósito desse programa é pregar a palavra do Senhor. E os milagres vêm para comprovar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tá bom? Nos ajude a levar o Evangelho nesta nação. Nos ajude a falar do amor de Jesus nessa nação. Eu não cobro para pregar, não concordo com essa conduta. Se você quiser nos levar na nossa igreja, na sua igreja, né? Eu vou na sua igreja, prego, levo o amor do Senhor Jesus e a igreja oferta livremente o que ela sente no coração. É claro, ela vai pagar a despesa de viagem para eu e mais uma pessoa, passagem de avião, hotel, isso normal, alimentação, mas a gente não cobra para pregar. Nós levamos o Evangelho de Jesus como ele nos ensinou. Eu estava num debate na Rede Boas Novas sobre cachês e eu disse, as pessoas não nos levam na igreja porque eu tenho uma guitarra cara, porque eu tenho uma bateria cara, elas não nos levam na igreja porque eu tenho uma equipe, porque eu tenho uma estrutura, elas nos levam na igreja por causa do dom, daquilo que Deus nos deu, um dom que é um dom de graça. Então, se eu receber esse dom de graça eu tenho que dar. Um DVD não é de graça, um CD não é de graça, então eu não dou de graça. A gente vende porque a gente compra também, você paga. Mas o dom, compor uma música, pregar, ter uma pregação, uma mensagem que vem para um pastor, uma música que vem para o compositor, isso é gratuito. Então a gente não deve cobrar por isso. O que de graça recebei, de graça dai. Então o Evangelho do Senhor Jesus é assim. Agora, uma coisa é fato, te peço que você contribua livremente para ajudar esse programa, para nos ajudar a fazer a obra de Deus nessa nação. Um programa realmente evangelístico. Vamos orar agora, abençoar a sua vida? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um programa tão tremendo. Um programa que veio para abençoar cada pessoa. Pai, eu abençoo a vida desse irmão, abençoo a vida dessa irmã, que ela seja tocada, que ela seja impactada, que ela seja ministrada, em nome do Senhor Jesus, que a glória e o poder de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, que ela receba o milagre do Senhor Jesus de uma maneira impactante, tremenda e sobrenatural. Eu oro para que os milagres aconteçam, para que aquele irmão, aquela irmã que está me assistindo possa ser curada, mas também para que essa família venha a ser salva. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, nós chegamos ao final de mais um programa. Você pode acessar o nosso site missãovem.com ou me seguir pelo Twitter, @PRHernandesSantos, e assim você vai acompanhar o nosso ministério. Se você quiser enviar um testemunho também pelo site, se você quiser fazer um pedido de oração pelo site, e se você quiser enviar um convite para estarmos na sua igreja, também pelo site, ok? Até o próximo programa.